Olá, estamos no 22º dia do desafio Enraizado em Sabedoria e o tema de hoje é Dando Liberdade aos Filhos Jovens. O desafio grandioso é confiar o nosso desejo por controle a Deus. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim: Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O devocional vem e nos relata assim: Acordei no quarto do hotel sentindo um frio na barriga e chegou o dia em que deixaríamos nossa primogênita na faculdade. Tive meu primeiro choque de inversão de papéis quando soube que o cronograma de orientação havia sido enviado por e-mail para ela, não para mim, e que ela já havia criado seu plano para o dia. Naquela noite, houve um churrasco para calouros e ela nos pediu para deixá-la descer até o local para que pudesse entrar sozinha. Ela não nos viu passando de carro, mas pude ler a apreensão em seu rosto e senti uma avalanche de emoções que eu não esperava. Eu me senti triste, frustrada, decepcionada, ferida, protetora, nervosa, preocupada e insegura. Minha preciosa garota estava caminhando para o desconhecido sem mim. Eu não tinha nenhum controle, mas Deus tinha. Me agarrei a essa promessa reconfortante e continuo agarrada a ela até agora. E aí ele segue assim, fazendo algumas perguntas para fazer a nós mesmos em relação ao controle. Eu confio em Deus com relação ao futuro? E aí ela responde: como uma mãe de universitários, tenho a tendência de me preocupar com tais coisas, por exemplo, e se ele não fizer amigos? E se ela apenas fizer amigos e negligenciar os estudos? E se ela for influenciada negativamente por professores ou por outros alunos? Cada temor é uma oportunidade para confiar em Deus, não apenas neste momento, mas também no futuro. Deus nunca me faltará. Vou confiar nele hoje e amanhã. É um tema muito propício, né? Principalmente nos dias tão perigosos nos quais a gente tem vivido, lidando com a liberdade aos nossos filhos jovens. Eu tenho aprendido a cada dia que tudo aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos, desde quando nasceram, a consagração que fizemos a eles, a Deus, desde o nosso ventre, não é em vão. Eu tenho aprendido a confiar realmente no meu filho e confiar realmente no Senhor, colocando as tuas vontades nas mãos de Deus, colocando o controle de Deus sobre a vida dele. E tem sido um bom aprendizado mesmo, onde às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, igual ela fala aqui, né, no tema, que quando ela teve que colocar o seu filho sozinho ali na universidade, para ela foi bem chocante, frustrante, mas ela se agarrou na promessa de que Deus cuida de nós, estaria cuidando da sua filha e não deixaria de cuidar. Então, esses nossos medos, né, com quem eles vão fazer amigos, com quem eles vão, às vezes eles fazem mais amigos e negligenciam os estudos, ou então estudam e não têm amigos, ou se for influenciado negativamente por algum professor esquerdista, eu fico, né, pensando por alguns alunos. Então, o temor é a oportunidade de confiar em Deus, não apenas no momento atual, mas também no futuro dos nossos filhos. E o que a gente precisa fazer é deixar Deus ser Deus. E aí ela continua falando assim, que certa vez, logo depois da filha dela tirar a carteira de habilitação, ela parou atrás dela em um sinal vermelho. Parecia que ela ia ultrapassar o sinal vermelho, então entrei em pânico. Agarrei o volante e gritei. E ela não ouviu, porque ela estava no carro de trás. Ela saiu dirigindo com toda a segurança, mesmo sem saber que eu estava atrás dela. Foi um pequeno lembrete do quão pouco controle eu realmente tenho. Quando tento colocar um volante imaginário na vida dos meus filhos e conduzi-los de longe, só me sobrecarrego com um controle que não me pertence. Deus não quer ser apenas meu Deus, mas também o Deus dos meus filhos. Ele tem soluções criativas para os problemas deles e maneiras de corrigi-los e conduzi-los, mas isso acontece melhor sem a minha interferência.
O mundo de hoje nos assusta, né? Fico imaginando os nossos filhos no trânsito, o perigo. Se nós temos medo de nós mesmos, imagine deles. Então é somente Deus mesmo. Deus quer o controle do controle que nós temos sobre a vida dos nossos filhos. Então, ele tem soluções bastante criativas, se os nossos filhos estão alicerçados no Senhor, ele conduz todas as coisas. E ele conduz bem sem a nossa interferência. E aí, um terceiro tema, ela fala assim, que ela vou insistir no controle ou convidar meus filhos para um relacionamento. Quando nossos filhos eram bebês, éramos mães responsáveis quando assumíamos o controle, escolhendo o que comiam, o que vestiam ou o que eram expostos. Mas na fase do colégio ou na fase universitária, somos mães responsáveis quando deixamos o controle de lado. Se recusarmos fazê-lo, destruiremos a influência e a conexão que Deus planejou que tivéssemos na vida de nossos filhos. A única pessoa que posso controlar sou eu mesma. Posso ser gentil, amável, respeitosa, generosa e muito, muito amorosa com os meus filhos. Posso estar atenta quando ligam e paciente quando não ligam. Posso ser uma mãe sábia e piedosa e criar um relacionamento com eles. E ao que parece, o relacionamento é o que mais os influenciará. Então, muito mais do que eu tentar controlar, eu posso convidar meu filho para ter um relacionamento comigo, de respeito, de gentileza, de generosidade, de amor, controlando a mim mesma, dando a ele todo esse presente, esse lado bom meu, maternal, e convidá-lo também a andar nos caminhos do Senhor. Posso ser uma mãe sábia, piedosa, num relacionamento com eles, e este é o relacionamento que mais o influenciará, esse respeito que eu tenho para com eles. Eu tenho aprendido gigantescamente com os meus 2 filhos. O último tema diz assim, o antídoto para o controle. Meu desejo por controle não desapareceu repentinamente. De certa forma, é intensificado à medida que as apostas e os riscos se tornam maiores. Aprendi que cada tentação de assumir o controle também é uma oportunidade de abandoná-lo. A rendição é tanto o antídoto para o controle quanto o instrumento de Deus para me mudar. Quando digo como Jesus disse, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, Deus me transforma aos poucos na imagem de seu filho. E ela vem com alguns desafios dizendo assim, quando você se viu controlando ou tentando controlar uma situação, qual foi o resultado? Às vezes a gente acaba querendo controlar tanto as situações que a gente acaba errando, né? Às vezes a gente mostra para os nossos filhos que nós não confiamos nele. E às vezes é dolorido ouvir algumas coisas que eles também têm a nos dizer, porque nós só olhamos muitas vezes sob as nossas óticas. Então, que a gente possa prestar atenção quando a gente tenta controlar uma situação. E a gente, mulher, a gente é craque nisso. Tão craque que a gente até anula o papel dos nossos maridos. Outra pergunta, ela fala, existe uma área específica de sua vida em que Deus está pedindo que você entregue o controle a Ele? Sim, eu em específico os meus medos. Eu sei que dentro de casa está tudo seguro, em aspas, mas os meus medos, né? Os medos de, igual ela disse, de se relacionar com outras pessoas, de se relacionar com os estudos, esquecer os amigos, estar com os amigos e esquecer os estudos. E fora tudo o que os amigos trazem. Mas assim como nós, né, eu acabo pensando que assim como nós tivemos as nossas escolhas, erramos com amigos, erramos quando éramos filhos apenas, né, não éramos mães, mas Deus nos ajudou. Né? Então, que Deus possa nos ajudar a afrouxar o controle e a confiar nele. Vamos orar. Querido Deus, na tua presença nós estamos e viemos nos debruçar diante do Senhor, deitar no teu colo, Pai, com um tema tão difícil para nós, Pai. Que somos mães, que somos tias, que muitas vezes
nós temos sobrinhos nos quais nós oramos, muitas vezes nós temos conhecidos pelos quais nós oramos, jovens, adolescentes, e nós vemos a cada dia uma geração tão diferente da nossa, e isso nos assusta, Pai, e o mundo violento, e nós acabamos tentando controlar as situações, achando que estando debaixo das nossas asas as coisas caminham bem. Pai, mas lá no nosso íntimo nós sabemos que isso não é verdade, Pai, porque muitas vezes nós nos perdemos porque nós sabemos que o controle não é a melhor pedida. E nós, às vezes, nem controlamos da forma tão boa, igual nós achamos que devemos controlar, ou da forma que nós controlamos. Ou seja, nós somos imperfeitas, Pai. Muitas vezes aquilo que nós sonhamos não é o que o Senhor sonha para os nossos filhos, e às vezes nós acabamos anulando eles. Pai, nós queremos confiar realmente, como diz a Tua palavra, de todo o nosso coração. Nós não queremos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Nós queremos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e ter a certeza absoluta que o Senhor endireitará as nossas veredas, Pai. Queremos confiar plenamente no Senhor, Pai. Queremos dizer ao Senhor que os nossos medos, os nossos temores realmente sejam uma oportunidade de confiarmos no Senhor, não apenas nesse momento, mas também no futuro da vida dos nossos filhos, porque nós temos a certeza que o Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca nos abandonará, isso diz a Tua palavra. Então nós queremos confiar no Senhor hoje, queremos confiar no Senhor amanhã, queremos permitir que o Senhor seja Deus, queremos que o Senhor esteja sempre do nosso lado, sendo o nosso Deus, mas também que o Senhor possa ser o Deus dos nossos filhos, que o Senhor possa dar soluções criativas a problemas que eles enfrentarem na vida, uma maneira de corrigi-los, uma maneira de conduzi-los, ó Pai, sem a nossa interferência, mas que eles possam aprender a viver, Pai. Assim como nós passamos por tudo e aprendemos, muitas vezes erramos, sofremos, caímos, mas o Senhor também esteve conosco, que nós possamos ter essa paciência sem interferir a vida deles, de forma que nós venhamos a conduzi-los no caminho errado, Pai. Que possamos buscar ter relacionamento com os nossos filhos, Senhor. Que o Senhor possa nos dirigir, que nós possamos controlar apenas as nossas vidas, a ponto de que possamos ser mais gentis, mais amorosas, que possamos ser mais respeitosas, que possamos ser mais generosas o nosso tempo, aquilo que nós damos ao nosso filho, que possamos estar atentas, ó Pai, quando os filhos nos procuram, e que nós devemos estar mais pacientes quando eles não nos procuram, mas em todos os momentos que nós sejamos amorosas, Pai, sejamos sábias, piedosas, que possamos aprender a criar um relacionamento com eles, ó Pai, porque o relacionamento é que os influenciará, Pai, muito mais do que palavras, muito mais do que aquilo que nós desejamos que eles façam. Que o relacionamento é aquilo que nós fazemos com eles. São exemplos no dia a dia. Por isso, Pai, que nós possamos assumir o nosso papel como mãe e deixar o Senhor tomar o controle, Pai. Nós queremos que o Senhor possa ser um grande instrumento na vida dos nossos filhos, Pai, para que possamos viver a Tua palavra, mas não a nossa vontade, Senhor, mas a do Senhor na vida dos nossos filhos. Os protege, Pai, os protege de todo mal, os protege da drogadição, os protege de pessoas pervertidas, pessoas más, e transforma a mim, mãe, ao meu marido, pai, a nossa família, os nossos filhos, na Tua imagem. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém.